Salve, salve turma, sempre uma grande alegria falar com vocês. Nós voltamos para falar um pouquinho sobre as duas últimas unidades, que nós já estamos caminhando aí para o final. Nós estamos na terceira semana e nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre a unidade 5, axioma de separação do plano. Eu gostaria de dar uma ideia para vocês do significado de separação do plano e os fatos importantes nessa unidade, ok? Bom, Márcio, por que tratar desse negócio de separação do plano? Bom, vejamos, nós já enunciamos 6 axiomas até agora, lembra? 3 de incidência, 2 de paralelismo e o axioma da régua que vai dizer reta tem infinitos pontos. E qual infinito? Infinito dos reais, nem todos os infinitos são iguais, nós vimos na última aula. Muito bem, então, e por que nós vamos entrar agora nesse negócio de separação do plano? Porque olha só, gente, é muito interessante que algumas, como a gente já tem, como a ideia que a gente tem de geometria é a ideia da geometria euclidiana, e a geometria euclidiana é aquela geometria que está lá no nosso horizonte, a gente está caminhando para ela, mas nós ainda não chegamos nela, nós estamos construindo essa geometria, do nada inclusive, agora nós já temos 6 axiomas, esses axiomas já vão delimitando a minha geometria. Uma ideia que a gente tem que é central na geometria euclidiana é a de que uma reta separa o plano completamente em 2 pedaços, que são disjuntos, a união está todo o plano menos a reta, e que se eu pegar um ponto num lado da reta e um outro ponto do outro lado da reta, ou seja, no semiplano, um em um semiplano, outro ponto no outro semiplano, o segmento unindo esses 2 pontos tem que intersectar a reta. Esses 3 fatos, ou esses 4 fatos, são extremamente determinantes da ideia de que uma reta separa o plano. Então, isso daí é uma das definições que está no nosso material. Eu estou sempre, vocês sabem disso, estou sempre seguindo aqui o nosso material. E essa é a definição no item 3. Então, eu queria que vocês compreendessem bem a ideia que na nossa geometria nós não temos ainda. Essa ideia da geometria euclidiana. Eu quero agora trazer essa ideia de que reta separa o plano em 2 pedaços. Eu quero trazer isso em 2 partes, em 2 lados da reta, lado um e outro lado. Eu quero trazer essa ideia para a nossa geometria que a gente está construindo. Então, a ideia, grosso modo, tentar ser um pouco didático, a ideia é você imaginar uma reta que vai cortando o plano. Vai para o infinito para cima, vai para o infinito para baixo. Então, essa reta vai separar o plano em 2 partes, ou em 2 lados. Um lado da reta, outro lado da reta. Normalmente a gente chama esses lados de semiplanos. Então, uma reta, digamos R, eu vou chamar um semiplano de H1, ou um lado de H1, outro lado da reta de H2. O que é o H1? Todos os pontos que estão de um lado da reta, desse lado da reta. Esse vai ser o nosso H1. E os pontos que estão desse lado da reta, a gente vai chamar de H2. Veja, eu estou imaginando aqui, gente, a geometria euclidiana, que vocês conhecem bem. Lá a coisa funciona assim. Então, lá, qualquer reta que eu pego na geometria euclidiana, eu tenho 2 semiplanos determinados por essa reta. E o interessante é que, primeiro, esses semiplanos, H1 e H2, eles não se intersectam. H1 inter, H2 é vazio. Não há interseção, não há nenhum ponto que esteja em H1 e H2 ao mesmo tempo. Você vai me dizer, mas e a reta? Eu digo para vocês, a reta não faz parte nem do H1 e nem do H2. Beleza? H1 são os pontos que estão de um lado da reta e H2 os pontos que estão do outro lado da reta. E a reta? A reta não está nem H1 e nem H2.
Então os dois são disjuntos, não tem nada nos dois, são conjuntos disjuntos, sem junção, sem ponto comum. Bom, outro fato que é determinante quando eu falo de reta separar plano é o fato de que a união do H1 com o H2, o que dá quando eu pego todos os pontos que estão desse lado da reta, todos os pontos que estão desse outro lado da reta e faço a união? Isso vai dar todo o plano? Vai quase todo o plano, porque a reta não faz parte nem do H1 nem do H2, só a reta que não faz parte do H1 e do H2. Então, quando eu faço a união de H1 com H2, dá todo o plano, vamos colocar assim um percursivo aqui, todo o plano, exceto a reta, menos o E, menos a reta E. Ah, interessante, né? Então, são dois conjuntos disjuntos, cuja união dá todo o plano menos a reta. Outra propriedade que é extremamente importante. H1 e H2 são conjuntos convexos. Como é que é? H1 e H2 são, vou escrever aqui, ó, convexos. O que é um conjunto convexo, Márcio? Conjunto é convexo quando quaisquer dois pontos distintos que você pegar nele, o segmento unindo os dois está dentro dele, dentro do conjunto. Então, você quer dizer que em H1, se eu pegar um ponto A aqui e um ponto B, em qualquer lugar que eu pegar esse A e esse B e considerar o segmento AB, está tudo dentro de H1? Isso, sempre. Não tem como você pegar um ponto em H1 e um H2 e o cara sair fora, ir lá na reta e voltar, por exemplo. Não tem como sair fora do segmento. Estou pensando aqui no modelo cartesiano, pelo menos, né? Estou pensando na nossa geometria, não. Ó, o segmento BC, CD tem que estar todo dentro de H1. Nunca passa por H2 e nem encosta na reta. Esse é um conjunto convexo. Para talvez ajudar a compreender melhor, deixa eu dar um exemplo de um conjunto lá na geometria euclidiana que não é convexo. Um conjunto assim, ó. O círculo é convexo. O círculo. Circunferência com os pontos que estão aqui dentro. Qualquer dois pontos que eu pegar e pegar o segmento unindo os dois, você vai ver que quaisquer dois pontos aí está todo dentro do círculo. O segmento unindo os dois está todo contido no círculo. Agora pensa num conjunto assim, dentro da geometria euclidiana, sempre, lembrando. Ainda vou jogar isso para a nossa geometria. Pega o ponto A e pega o ponto B aqui. Claro, o segmento AB está dentro, então esse conjunto é convexo. Não, Márcio, não é só para esse. Todos os pontos que você pegar aqui, o segmento unindo esses dois pontos, vai estar dentro do conjunto, esse conjunto delimitado aqui, tá, gente? Essa letra C invertida aqui. Veja, se eu pegar o A e pegar um ponto D aqui, o segmento AB, cartesiano, vai sair fora do conjunto. Sai fora do conjunto. Então o segmento não está todo contido no conjunto. Esse conjunto não é convexo. Para ser convexo, qualquer dois pontos, o segmento unindo esses dois pontos teria que estar totalmente contido no conjunto. E não está. Então esse é um exemplo de um conjunto que não é convexo. Mas H1 é convexo e H2 também é convexo. Qual é a última propriedade extremamente determinante desse negócio de separação de plano? E que vai ser muito importante para a gente. Vai ser a propriedade assim: se você pegar um ponto X em H1 e pegar um ponto Y no H2, o segmento XY tem que intersectar a reta. Olha que legal. Mas isso não é óbvio, mas é óbvio na geometria euclidiana. A gente vai ver que isso não é tão óbvio assim na nossa geometria, que a gente tem ainda poucos axiomas. Mas olha, qualquer ponto que você pegar, você pega um ponto aqui em H2 e outro em H1, segmento, unindo os dois, tem que cortar a reta. Então, essa é a quarta propriedade. Se você pegar A em um semiplano e pegar um ponto B no outro semiplano,
Então, não tem saída. O segmento AB vai ter que intersectar a reta R. Ou seja, a interseção é diferente do vazio. Tem alguém na interseção. Beleza? Então, gente, são essas 4 propriedadezinhas que vai nos dar a ideia essencial de reta separar-plano. Então, essa é a ideia no modelo cartesiano, na geometria euclidiana. O modelo cartesiano também, porque ele também é parte da geometria euclidiana. Mas a geometria euclidiana, essa é a ideia. Esses 4 itens aqui traz para a gente essa ideia que a gente tem de reta separar-plano. Agora, vou pegar esses 4 pontos aqui e trazer para a nossa geometria, porque eu quero que na nossa geometria reta separe plano. Nós estamos caminhando lá para a nossa geometria euclidiana. Eu quero que reta separe plano. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou definir, eu vou dizer assim, uma reta vai separar um plano se acontecer tal e tal. Desse jeito. Né? Como é que é? Então, uma reta R separa o plano P se ao considerar se existe H1 e H2, 2 conjuntos, tais que interseção entre eles é vazia, a união dá o plano menos a reta, H1, esses 2 conjuntos são convexos, e pegando um ponto em um conjunto e um ponto no outro, o segmento unindo esses 2 pontos tem que intersectar a reta. Então essas são as 4 condições para definir o que é reta separar plano. Beleza? Então veja, gente, essa é uma ideia que ela está tão incrustada em nós, está tão agarrada a nós, que é difícil a gente imaginar que uma reta não possa dividir um plano. E agora eu vou dar um exemplo para vocês, vou trazer para vocês um modelo para mostrar para vocês que essa ideia ela não é uma ideia verdadeira na nossa geometria. Toda reta separa plano, digamos, na nossa geometria. O que eu quero dizer na nossa geometria? Geometria que tem 6 axiomas, até o axioma da régua. Nessa geometria que tem 6 axiomas, toda reta separa plano, qualquer reta que eu pegar vai separar plano. Ou seja, todos os modelos que você conseguir imaginar, qualquer modelo que você pegar, a reta vai separar o plano em 2 e vai satisfazer todas essas condições? Eu digo para você, não, meu querido, infelizmente não. Não? Então nem toda reta vai separar plano, nem toda reta vai separar plano nessa geometria. E o modelo bizarro vai ser o modelo que vai mostrar para a gente que isso de fato não é necessário de acontecer. Ou seja, a gente vai ter uma reta no modelo bizarro, ela não vai separar o plano. Uma das 4 possibilidades aqui vai ser furada. Bom, então se nem toda reta separa plano e a gente quer que reta separe plano, que toda reta separe plano, como é que eu vou fazer para criar uma geometria onde toda reta separa plano? Se eu estiver só com 6 axiomas, não vai dar. O modelo bizarro vai mostrar para a gente que não dá. Então, eu vou precisar de obrigar a cada reta, a toda reta, a separar plano. Como é que eu faço isso? Como é que eu obrigo uma reta? Né? Via axioma. Então, a ideia que eu estou querendo passar para vocês nesse vídeo é a seguinte, gente. É a de que nós vamos precisar de um axioma, necessariamente, de um axioma que dê essa ideia de separação do plano. Essa ideia de separação do plano, ela não é uma ideia que se sustenta só com 6 axiomas. Com os 6 axiomas que nós temos até o momento, não dá para provar
que toda reta separa plano. Não dá. E como é que eu sei que não dá? Porque tem um modelo bizarro, e o modelo bizarro vai mostrar pra gente que... E ele vai satisfazer os 6 axiomas, o modelo bizarro satisfaz os 6 axiomas que nós temos até o momento, mas nele tem reta que não separa plano. Vai existir uma reta lá que não separa plano, infinitas. Eu vou dar exemplo para vocês de uma que não separa plano. Beleza? Então, peraí, Márcio, então você está dizendo que essa ideia de que reta separa o plano em 2 partes é uma ideia que nós precisamos ter na nossa geometria, mas só com os axiomas que nós temos não dá para provar. Não, exatamente. Não dá para provar que toda reta separa plano com os nossos axiomas. Por que não dá para provar? Porque existe um modelo que satisfaz os 6 axiomas e que nele reta não separa plano. Que modelo é esse? O bizarro, vamos mostrar. Tá. Então, como é que eu faço para obter uma geometria onde toda reta separa plano? Eu vou ter necessariamente que introduzir uma lei que faça isso valer, que é o axioma. Não demonstra e aceita. Axioma, aquela imposição. Né? Então, nós vamos impor que toda reta separa plano. Então, qual será o axioma de separação do plano? Toda reta separa plano. Toda reta separa plano. E o que é separar plano? Toda reta, para cada reta ou para toda reta, existe H1 e H2 satisfazendo 1, 2, 3 e 4. É isso que significa reta separar plano. Uma reta separa plano quando existe 2 conjuntos tais que 1, 2, 3 e 4 são satisfeitos. Então, nós vamos introduzir esse novo axioma de separação do plano. Tá bom? Claro, esse axioma vai trazer vários desdobramentos, mas eu vou pedir para vocês darem uma boa lida no material sobre algumas propriedades aí, alguns teoremas, proposições, na verdade, que eles chamam, a respeito desse fato de separação do plano. Mas eu gostaria também de dar uma ideia para vocês do modelo bizarro. Falar um pouquinho do que é o modelo bizarro. Vamos lá. Para isso aqui. Porque o modelo bizarro, gente, ele não é assim esquisito, não. Ele, na verdade, ele é muito parecido com o modelo cartesiano. Como todos os modelos que nós estamos construindo, a partir de um certo momento, né? A partir do momento em que toda reta teve que ter infinitos pontos, ou seja, a partir do axioma da régua, nós começamos a dar modelos sempre com retas com infinitos pontos. Não tem jeito, porque tem que satisfazer os 6 axiomas. Então, o modelo bizarro, que consiste esse modelo? O modelo bizarro, ponto e reta são como no modelo cartesiano. Igualzinho. Desenhamos também como no modelo cartesiano, ponto e reta. Só que tem um detalhe. O que difere o modelo bizarro do modelo cartesiano? É a forma de você introduzir a bijeção da reta com os números reais. Mas, cuidado, porque as retas inclinadas, retas verticais ou inclinadas, terão o mesmo sistema de coordenadas do modelo cartesiano. Então, no modelo bizarro, as retas verticais ou reta com inclinação positiva e negativa terá o mesmo sistema de coordenadas, as mesmas bijeções com os reais. Qual reta que vai mudar? Ou seja, o que é diferente no modelo bizarro, de fato, do modelo cartesiano? Só a maneira de introduzir o sistema de coordenadas para retas horizontais. Só as horizontais mudam, gente. Só.
Então, as retas verticais inclinadas, com inclinação coeficiente angular positivo e negativo, continuam com o mesmo sistema de coordenadas do modelo cartesiano. Agora, as retas horizontais assumem um sistema de coordenadas diferente. Então, se você pegar, por exemplo, uma reta, sei lá, ela horizontal é assim. Então, essa reta, digamos que ela passe aqui no 2. Então, uma reta horizontal, ó, aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo Y, a minha reta horizontal. Essa reta, o Y é sempre o mesmo, é o X que vai variando, o X vai crescendo ou diminuindo, mas o Y é sempre o mesmo. Então, os pontos que estão aqui são pontos do tipo 1, 2, sei lá, 2, 2, estou bem fora aqui, mas tudo bem. Etc. 3, sei lá, meio, vamos chamar aqui de meio 2, isso aqui, vou chamar isso aqui de ponto A e vou chamar isso aqui de ponto B. E vou chamar isso aqui de ponto C, digamos, ok? ABC. Como que eu vou, para retas horizontais, como é o sistema de coordenadas? O sistema de coordenadas para retas horizontais do modelo bizarro vai ter a seguinte propriedade. Quando você tiver o ponto A, ele tem coordenadas, o X vale meio e o Y vale 2. O ponto B tem coordenadas 1, 2. O ponto B tem coordenadas 2, 2. E o ponto C tem coordenadas 1, 2. Por exemplo. Então, o sistema de coordenadas nosso, do modelo bizarro, vai depender da coordenada X. Por exemplo, se eu quiser calcular a imagem do A, o FR nosso vai ser assim. Se eu quiser calcular a imagem do ponto A, o ponto A, a coordenada X não é um número inteiro. Quando a coordenada X não é um número inteiro, o meu sistema de coordenadas, como é meio 2, o meu sistema de coordenadas vai manter. Se não é número inteiro, mantém o X. Agora, se for número inteiro, tipo FR, se eu quiser calcular a imagem do B, qual o número que eu vou pegar o número B e vou associar com qual número real? Bom, eu tenho que calcular o FR de B. B é 2, 2. Como a coordenada X, eu sempre olho para a coordenada X. Como a coordenada X é um número que é inteiro, o meu modelo bizarro vai dizer, olha, toda vez que você tiver número inteiro, você vai adicionar 2 unidades a mais. Então, na coordenada X, então você pega a coordenada X e soma 2 unidades. Então, a imagem é o número 4, 2 elevado no 4. Então, é só olhar para... E se eu pegar o C, se eu quiser calcular a imagem do C, eu olho para a coordenada do C, que é um número inteiro. Se é número inteiro, eu tenho que somar 2 unidades a ele. Então, o FR de C é 1, 2, vai ser elevado ao número 1 mais 2, 3. E se eu pegasse, por exemplo, o ponto D aqui, que tem coordenada, sei lá, 1,5, 2. FR de 1,5, 2, que é o ponto D. O que daria? Qual é a imagem do 1,5 e o número 2? Bom, 1,5 é número inteiro? Não é. Então, eu mantenho a coordenada X. Então, você está me dizendo que o sistema de coordenadas para retas horizontais do modelo bizarro, ele é simples assim? Quer dizer, basta eu olhar a coordenada X? Exatamente. Se a coordenada X do meu ponto for um número inteiro, então eu adiciono 2 unidades a esse número inteiro. Aí eu tenho um número real que é associado a esse ponto. 2 unidades. Então, e se for um número não inteiro a coordenada X, tipo raiz de 2, apareceu na coordenada X, eu mantenho o raiz de 2 como imagem do FR. Beleza? Então, é assim que a gente vai
Então, o sistema de coordenadas então, de maneira geral, se você tiver um XY, qual é a imagem do FR de XY? Depende da coordenada X, só depende da coordenada X. Se o X for um número inteiro, então eu adiciono 2 unidades. E se o X não for inteiro, eu mantenho. Então, FR de XY é o próprio X, se esse X não for número inteiro. Se o X for número inteiro, eu adiciono 2 unidades. Né? Então, eu sempre pergunto para o X, você é inteiro ou não é inteiro? Eu preciso saber isso para saber a sua imagem. É só isso, gente. Então, é claro que só isso é uma forma de dizer, porque isso vai implicar em coisas um pouco estranhas. Por exemplo, se você olhar para C, D e B, para esses 3 pontos aqui, esse aqui é o D, a D de dado. O que você me diria se eu te perguntasse quem é que está entre outros dois? Você dirá, o D é o ponto que está entre C e B. O D não está no meio? Está entre o C e o B, mas eu digo, se D estiver entre C e D, então o sistema de coordenadas, o FR de C, teria que necessariamente o FR de D teria que estar entre o FR de C e o FR de D. Lembra? Se e somente se. Dizer que o D está entre C e D está entre C e D, significa dizer que a imagem dele, o número da imagem, está entre esses outros dois. Bom, mas espera aí, quanto é o FR de D? Qual é o número do FR de D? Vamos pegar FR de A, B, C, D. 1,5. FR é 1,5. O número 1,5 está entre FR de C, 3, e o FR de B. FR de B, 4. C é 3, 4. FR de B, 4. Então me diz uma coisa. Se o número D está entre C e B, é porque se o ponto D está entre o ponto C e o ponto B, está no meio, é porque obrigatoriamente o número 1,5 teria que estar entre o número 3 e 4. Mas espera aí, o número 1,5 está entre 3 e 4? Claro que não é verdade. Então eu não posso dizer que o número D está entre, o ponto D, não posso dizer que o ponto D está entre C e B. Na verdade, no modelo bizarro, quem que está entre aqui? O 3 é que está entre 1,5 e 4. O 3 está entre 1,5 e 4. 3, 1,5, 3 e 4. Ou seja, o C, o ponto C, tá vendo? O 3 corresponde ao ponto C. Está entre D e B. O C é que está entre D e B. Espera aí, o C é que está entre o D e o B? Está entre, para nós agora vai ter esse sentido. Olha que loucura. Por isso que ele é chamado de modelo bizarro. Tá? Por essas ocorrências, essas coisas malucas que vão acontecer. Porque quando eu olho visualmente, né, e aí o meu olhar é um olhar cartesiano, porque eu desenho cartesiano, eu falo, claro, o D está entre C e B. Mas quando eu aplico o sistema de coordenadas, para o D estar entre C e B, é necessário que o FR de C esteja, o FR de B esteja entre FR de C e FR de B. Isso não acontece. Né? Porque o que vai acontecer é FR de C, o 3 é que está entre 1,5 e 4. De 1,5 até 4, o 3 é que está no meio. O 3 é o C. O 3 corresponde ao número C, a bijeção entre 3 e C. Então é o C que está entre D e B. O C está entre os dois, D e B aqui, mas pirou de vez. Bizarrice. Isso é o modelo bizarro. Viu que bacana? Vem dizer que não é legal. É bacana sim, é chique demais, eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque nos retira
do mesmo. Eu acho isso fantástico. Quando você tem a possibilidade de sair do mesmo, de ter um olhar diferenciado para uma determinada situação, que todo mundo olha e vê uma coisa, e quando você olha, você vê outra. E esse é um instante de beleza, esse é um instante de grandeza, esse é um instante que a gente caracteriza como aquilo que é singular seu, é íntimo, é o eu. Você pode ser um maluco que ao invés de ver o D entre C e B, está vendo que o C é que está entre D e B. O C que está aqui no meio dos dois. Mas isso é fantástico. Porque toda vez que eu vejo alguém que pensa um pouco diferente de mim, isso me deixa extraordinariamente feliz, porque eu tenho a possibilidade de ver um outro olhar para a vida. Isso é sensacional. E aqui a gente está tendo um outro olhar. Claro, o modelo bizarro, ele vai ter esses acontecimentos porque ele não satisfaz o axioma de separação do plano. Como é que é? Não satisfaz o axioma de separação do plano? Não. Não satisfaz o axioma de separação do plano. Tem um exemplo aí no nosso texto que eu queria que vocês dessem uma olhada. Porque nesse exemplo, o Genésio traz um triângulo assim, um triângulo bizarro. Ele pega o ponto A, o ponto B, e aqui vai estar o segmento. Os pontos que estão entre A e B vão pular para cá. Aqui está o C. Olha o triângulo ABC, vai ser assim. Quando você calcular os pontos que estão entre A e B, você vai achar esses pontos aqui. O ponto A está aqui, o ponto B está aqui, mas o interior do segmento está aqui. Esse é o triângulo ABC. Muito louco. Bizarro. Muito interessante. Interessante porque se você considerar uma reta, imagine, se essa reta R aqui dividisse o plano em dois semiplanos, o ponto A e o ponto B estariam de que lado do semiplano? Se o ponto A e o ponto B estão do mesmo lado da reta, e visualmente a gente vê que eles estão do mesmo lado da reta, o segmento AB não pode cortar a reta R. Porque se essa reta divide o semiplano, digamos que aqui é o H1, e cá o H2, beleza? Então o que acontece com a H1? Tem que ser convexo. Se H1 é convexo, se A e B estão em H1, o segmento AB tem que estar em H1. Mas não está, porque o segmento AB intersecta a reta R. E quando o segmento intersecta a reta R, é porque eles estão em lados opostos da reta R. Eles estão do mesmo lado, do lado oposto? Sim. Então você tem um absurdo aí? Sim. Então quer dizer que essa reta não separa o plano? Sim, também. Exatamente. Essa reta não pode separar o plano. Então existem retas que não separam o plano. Então nem toda reta separa o plano. Muito bacana. Gente, o vídeo já está mais de 30 minutos, muito cansativo para vocês ficarem aí vendo e revendo, mas já tem um pouquinho da essência do que a gente trata nessa unidade. Então, dê uma olhadinha, entre em contato, dúvidas, vamos conversando. Grande abraço a vocês, até o próximo. Valeu, gente.